Iniciamos a segunda parte do nosso programa, Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 3 da obra Paulo e Estevão, capítulo intitulado Em Jerusalém. Só fazendo um resuminho, nós vimos anteriormente que uma família que morava em Corinto, cujo pai era o Iochedebe, tinha 2 filhos, Abigail e Gesiel. Eles tiveram os seus bens confiscados pelo Licínio Minúcio. O Licínio Minúcio acabou condenando a chibatadas tanto o Iochedebe quanto o Gesiel. E o Iochedebe, como já era de uma idade mais avançada, não resistiu, acabou morrendo durante o castigo imposto pelo Licínio Minúcio. A Abigail foi solta, provavelmente por sensibilizar durante o castigo imposto tanto ao Gesiel quanto ao Iochedebe, por sensibilizar com a oração que foi proferida, a conhecida prece dos aflitos. E aí o Licínio Minúcio acabou soltando a Abigail. A Abigail encontrou guarida em uma família que estava se mudando para Jerusalém, uma família que perdera um filho, cujo chefe da família é o Zacarias, casado com a Ruth. Muito bem, nós então agora vamos encontrar o Gesiel. O Gesiel fica... ele resiste, né? Ele não é morto com as chibatadas, e ele resiste à prisão. Lógico que ele era mais jovem, acabou resistindo ao castigo imposto pelo Licínio Minúcio, mas ele tinha sido condenado à galera, né? a trabalhar como escravo nas galeras romanas. E ele foi, após 30 dias recuperando-se das feridas, ele foi então conduzido a uma galera em que ele trabalharia como escravo, remando sem cessar. Muito bem, lá ele angaria a simpatia do feitor, que agora me fugiu o nome dele. Se vocês lembrarem, vocês podem falar. O feitor lá, o Lisipo, o feitor Lisipo, né, que conduzia a galera lá pelo mar do Mediterrâneo. E ele angariou a simpatia do Lísipo, e num determinado momento a embarcação recebe um nobre romano chamado Sérgio Paulo, é isso, né? Sérgio Paulo. Não confunda com Paulo Sérgio. Sérgio exatamente, Paulo. Sérgio Paulo. E o Sérgio Paulo, ele adoece durante um período lá das navegações, e o Gesiel é convocado para cuidar dele. E ele cuida do Sérgio Paulo com muito amor, muito carinho, e acaba contraindo a doença também. Aí os chefes lá da embarcação ficam em dúvida entre jogá-lo ao mar ou dar liberdade para ele. E acaba prevalecendo o reconhecimento e a gratidão do Sérgio Paulo de conceder a liberdade, deixando o jovem Gesiel numa praia lá no porto de Jope. Esse porto de Jope fica a 60 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Muito bem, aí o Gesiel, ele é socorrido, a princípio ele é assaltado, né, por um judeu, que agora também me fugiu o nome, e o Irineu, né, Irineu mais alguma coisinha, né, então o Irineu o assalta, né, só que o conduz para o auxílio de um benfeitor chamado Efraim. O Efraim já havia recebido
outra pessoa que estava muito doente, e aí ele conduz tanto o Gesiel quanto essa outra pessoa para ser assistido lá na Casa do Caminho. E essa Casa do Caminho nada mais é do que a casa que era mantida pelos apóstolos do Mestre, liderada por Simão Pedro. Aí o Gesiel fica muito doente, fica entre a vida e a morte, delirando e tudo mais, e nesses delírios ele falava muito sobre o livro lá de Isaías, né, os conceitos de Isaías, e isso chamou a atenção de Pedro, de João, de outros apóstolos que lá na Casa do Caminho trabalhavam. E, finalmente, quando o nosso querido Gesiel tem a saúde restituída, ele é amparado pelo Simão Pedro, e ele conta a verdadeira história dele, e o Gesiel fica encantado com os ensinos do Mestre Jesus e passa a trabalhar ativamente lá na Casa do Caminho. Eu confesso para vocês que é um capítulo aqui que eu tive dificuldade de ler, porque eu mais soluçava do que lia. E então tem algumas coisas aqui que eu separei, que, por exemplo, essa parte que fala, né, uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras, né? Então, o símbolo das águias dominadoras, olha só que interessante. Os romanos antigos, mais tarde, na obra A Caminho da Luz, o nosso querido Emmanuel vai revelar que os romanos, mais tarde, reencarnariam como ingleses e depois americanos. E qual é o símbolo da nação americana? A águia, a mesma águia. Outra coisa que me chamou a atenção foi a admiração que o feitor Lísipo anotou a boa conduta e o esforço nobre e generoso do Gesiel. Então, quando a pessoa tem tem o coração puro, a consciência cristalina, ele consegue angariar simpatia desde o início, né? E o nosso querido Gesiel, em qualquer lugar que ele vai se encontrar, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Mesmo como escravo, ele mantinha aquela conduta reta, aquela conduta de obediência, aquela conduta de ter um comportamento positivo para influenciar positivamente os demais escravos. E essa simpatia que ele angariou fez com que o Lísipo e mais tarde o Sérgio Paulo por ele intercedessem. Uma vez que, você imagina, né, naquela época, uma pessoa que ficava mais ou menos doente, por muito menos já era jogado ao mar, né? E sempre lembrando que lá no mar Mediterrâneo daquela época, as embarcações, talvez o Bruno tenha até mais conhecimento sobre isso, mas naquela época, como as embarcações elas eram conduzidas pelo braço dos escravos, não tinha barco a vapor naquela época, né? Então, evidentemente que o período das embarcações ocorria, das navegações, ocorria mais ou menos, né, de abril até novembro, que é o período do verão, porque na época do inverno era inacessível, né? Então, por isso que a gente tem que, um dado a mais para a gente poder se situar no tempo e no espaço daquela época, né? Então, esse é um dos motivos que às vezes o Emmanuel faz essas colocações, né? E um último comentário aqui de minha parte, quando o nosso querido Emmanuel, ele faz um comentário para um escravo que estava ao seu lado, né? Então o escravo fala assim: ai de nós, são raros os que resistem
a esses remos malditos por mais de 4 meses, né? Aí o Gesiel diz assim: mas todo serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Olha a visão que esse jovem já desde o início. Imagine nós trabalhando como escravos de maneira injusta, como que nós nos sentiríamos? Nós deixaríamos prevalecer o sentimento de revolta ou teríamos essa visão redentora, amplificada, essa visão espiritualizada do nosso querido Gesiel, né? Bem, então essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria então que o nosso querido Bruno fizesse as suas colocações. Bruno, por favor. Marcelo, realmente o barco a vapor naquela época e também depois o barco com o motor a diesel, né, o óleo cru, não existia ainda, não tinha sido inventado, né? Então as galeras, elas funcionavam com os escravos remando e elas tinham velas, né? E o fato de só funcionar na época do verão é porque os ventos naquela região no inverno são contrários, né? E não são muito intensos, então o mar é revolto, né? E aí então eles não conseguiam. Eles só conseguiam navegar lá na época do verão, né? Isso é uma curiosidade da região, né? E para a gente também poder fazer um pouco da imagem daquilo que o Gesiel viveu nessa situação. No sentido de pessoa, né? No sentido de espírito, mais uma vez exaltando o espírito do Gesiel, né, que com certeza já naquela época detinha uma luz muito grande, né, de evolução e de desenvolvimento espiritual. Cabe aí a gente lembrar uma passagem, né, de que na maioria das vezes, né, os pais eles desejam que os filhos sejam pessoas bem-sucedidas, né? Dificilmente você vai encontrar um pai dizendo assim: olha, eu faço votos que meu filho seja lixeiro, né? Faço votos que meu filho seja carpinteiro. A gente sempre ouve, né, as pessoas falando: meu filho vai ser um cientista famoso, um advogado, um médico, né, uma pessoa importante, né, de grande sucesso, vai ganhar muito dinheiro e ter um reconhecimento muito grande, né? E engraçado que muitos pais, né, eles não deixam uma frase aberta, né, tipo assim: eu gostaria que meu filho fosse feliz, né? Independente da profissão dele. E, se eu não me engano, eu já li alguma coisa acho que foi de Chico Xavier, que ele diz assim, que todos os pais, eles esperam que os seus filhos tenham uma profissão importante, mas nem todos vão ter, porque alguns deles vão se sentir felizes em fazer profissões, em fazer atividades que não são tão reconhecidas no mundo, né? Mas que assim mesmo eles vão ser felizes, né? Eu acho que o que o Gesiel demonstrou nesse capítulo é exatamente isso, né? Não interessa aonde você esteja, não interessa aquilo que você esteja fazendo. O interessante é você ser feliz e fazer aquilo que você está fazendo de coração, com espontaneidade, com força de vontade, né? Tanto, né, que ele já logo no começo chamou a atenção, né, do feitor, né,
que comandava lá os escravos, ele já sentiu, né, que ele tinha um sentimento muito positivo no desenrolar da profissão dele, naquilo que ele não encarava aquilo ali como sendo eu sou escravo e eu estou condenado às galeras e eu vou durar 4 meses. Não, ele muito pelo contrário, ele diz que o emprego, todos os empregos, todos os trabalhos são de Deus, né? E ele procurava ver na atividade dele o lado bom, né? Ou seja, ele procurava ser feliz com aquilo que ele estava fazendo. E dizem, né, existe uma frase muito conhecida que fala o seguinte, que quando você é feliz com o seu trabalho, na verdade você não trabalha, né? Você é feliz. Então, se você realmente quer ser feliz, você descubra alguma coisa que não seja um trabalho, mas que faça você realmente agir como o Gesiel fez, né? Quando ele assumiu essa posição. E vejam só vocês que existe um exemplo por trás desse capítulo também. Por quê? Porque, como você colocou, né, o feitor lá dos escravos, ele já adquire uma certa admiração pelo caráter apaziguador, pelo caráter caridoso, pelo caráter carinhoso que Gesiel tratava os outros empregados, os outros escravos. E também na hora que o capitão do navio pede que um escravo dedicado seja encaminhado ao Sérgio Paulo, ele também já se lembra do Gesiel. E nós percebemos que um coração puro, dedicado, onde faz aquilo que tem que fazer com felicidade, ele adquiriu a liberdade, né? Através dessa atitude dele, desse positivismo do seu espírito, da sua alma, ao enxergar nos trabalhos todos eles pertencentes a Deus, né? Ele simplesmente ganha a liberdade, né? Então, essa é a esperança que nós temos, né? Acho que o Marcos comentou aí, ou o Fábio, que chega uma hora que todos ficam felizes em praticar a caridade, porque a caridade ela é essencial à felicidade do ser humano. Por enquanto nós não descobrimos isso, mas ainda chegamos lá, né? Eu acho que isso que ficou para mim mais claro nesse capítulo aí do Paulo e Estevão. Beleza, Bruno. Obrigado aí, querido. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade. Oi, amigos. Realmente esse capítulo é um capítulo tocante, né, Marcelo? Porque a gente vê ainda o Gesiel, ele estava no lugar errado, né? Porque normalmente é condenado às galés, aqueles condenados, aqueles que eram malfeitores, muitas vezes eu creio, né, que deveria ser assim, aqueles que eram condenados de fato. O Gesiel, ele se pôs culpado para que aliviasse a pena do pai, ele não tinha culpa de nada e ele foi levado às galés pelo Licínio, que simplesmente não fez diferença nenhuma do ser humano. Falou assim, então você e seu pai vão, não importa quem é que foi, você vai para as galés, então condenou ele. Ele era uma pessoa totalmente diferente por si só. Aí eu paro para pensar no seguinte, né? Vamos estender um pouco mais essa lição do Gesiel. Eu fico pensando o seguinte, o meio faz o espírito ou o espírito faz o meio, né, que ele vive? Eu fico imaginando isso, porque muitos às vezes reclamam, mas é que eu moro numa comunidade, eu moro numa favela, se revolta com isso e passa a sair do caminho que foi traçado, da missão que foi traçada. Mas o espírito, quando num grau de evolução, não importa aonde ele está,
ele será aquele espírito bom, aquele espírito generoso, como acontece nas comunidades. Né? Não estou dizendo que é comunidade, é favela ou algo assim, denegrir as pessoas. Tem muitos espíritos bons. E a gente vê casos de saírem músicos, atletas, assim, pessoas de destaque, né, nestes meios. Né? Então eu penso o seguinte: o espírito, ele tem condições e poder de modificar o meio onde ele, se ele for realmente aquele espírito, ele tem condições de modificar o meio onde ele vive. E quando ele é modificado pelo meio, realmente ele está falhando. E assim foi o Gesiel. O Gesiel, ele era um espírito tão bom, mas ele foi deixado numa condição horrível. Se ele falha ali, ele se modifica. Ele ia entrar na vibração todos aqueles escravos, ele ia ser como um deles. Né? Ele nunca seria chamado a atenção pelo feitor, falar, poxa, esse cara é diferenciado, ele não é como os outros. Né? Então, numa condição que o Sérgio Paulo, né, adoeceu, e era uma pessoa, inclusive, um romano, tem uma alta classe de romanos, ele conhecia o Licínio, aliás, né, ele adoeceu, pediram para que um dos escravos ficasse, um dos melhores escravos ficasse em companhia dele. Claro que o feitor ia lembrar de quem? Ia lembrar daquele diferenciado que estava ali, né, e lembrou do Gesiel. Então, eu levantei dentro de mim essa questão. Falei, poxa, independente do meio onde ele estava, ele não se curvou àquela condição. Ele não foi levado pelas ideias dos outros que estavam ali, que provavelmente eram revoltados, que estavam loucos para agredir o feitor, se o feitor ficasse um pouco distraído ali, ia tentar, enfim, entre eles agredindo, né? O Gesiel não. O Gesiel era realmente, ele não se curvou ao meio onde ele estava inserido. Ele queria o quê? Modificar aquele meio. Ele tinha até poder para modificar aquilo, contagiando os outros com seus pensamentos, com as suas boas vibrações, com seu espírito mais elevado. Eram essas colocações para a gente discutir. Não, sem dúvida. Sem dúvida, Marcos. Ô, Folharini, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade. Ô, Marcelo, eu fiz, assim, algumas anotações com relação ao Gesiel. Realmente, ele demonstrou toda a resignação que ele tinha, não é? Porque ele enfrentou todas essas agruras do capítulo 3, apesar que já vinha enfrentando, né? Na morte do pai, na perseguição e morte do pai, quando ele apanhou, quando a irmã foi arrancada dele, sendo colocada para fora da cidade. Mas, então ele sofreu os ferimentos, ele foi condenado às galeras, ele foi cuidar do Sérgio Paulo, que ninguém queria cuidar, porque ele estava com uma doença que ninguém sabia e que poderia, uma peste, né, matá-lo. Aí depois ele é abandonado, né, deixado lá nas praias de Jope, sem condições de cura, frisa-se, porque o Sérgio Paulo fala em determinado momento, né, que devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida, quando eles estavam discutindo justamente de matá-lo, jogá-lo ao mar. E o Sérgio Paulo fala isso. Porém, o Sérgio Paulo apenas o defende, de não deixá-lo jogar ao mar, mas nada faz para curá-lo, como o Gesiel o curou. Essa é a questão, a dedicação dele, né? E, de novo, quando ele descobre o Messias, já na casa do caminho, junto de Pedro, e o Pedro fala para ele pergunta, né? E onde é que está o Messias, né? E o Pedro fala, faz 1 ano que ele foi morto entre 2 criminosos, né? E aí ele dá para nós um presente que, inclusive, aqui na obra não está completa, né? Que é a passagem de Isaías.
Mas na obra Caminho da Luz, no capítulo 12, quando fala da vinda de Jesus, no item cumprimento das profecias de Israel, nós temos a passagem toda de Isaías, que Emmanuel passou para a gente na obra, né, que é fantástica, quando ele recita para o Pedro, e isso leva o Pedro, então, a dar os escritos de Mateus para ele, né, do Levi, que ele devora, e depois o tem como filho, porque ele fala, né, serás meu filho doravante, exclamou Simão, né, e o batiza com o nome grego lá de Estevão. Mas diante desse escrito do Levi, que eu acho que é importante a gente frisar, quando Pedro fala para ele, né? Cristo nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Eu costumo falar sempre que eu estou mais com Deus que Jesus nos mostrou do que do Velho Testamento, né? Porque lá no Velho Testamento parece aquele Deus vingativo, aquele Deus que quer, não, vão punir, vão matar, e vão para a guerra, e fez errado, vai para o inferno mesmo e está condenado para sempre, né? Obviamente veio Jesus, mostra diferente, e a doutrina espírita, de forma fenomenal, né, nos mostra sobre essa questão das condenações, né, perpétuas, que se diz existir, que nós acreditamos que não, porque a evolução é para todos e as chances são nos dadas desde que a gente foi criado. Obviamente escorregamos aqui, caímos ali, levantamos lá e vamos para frente. Então esse capítulo 3, eu acho assim, ele nos mostra bem essa questão do Gesiel resignado, que já vinha, mas ele passou tudo nessa, né? Ele acabou de ser curado, como você falou no início, das feridas, manda pra galera, já vai fazer força lá no remo, né? Chegou lá, todo mundo desesperado, 4 meses, ele resignadamente fez, como você bem lembrou também, está aqui, faça tudo em nome de Deus. Não se esqueça disso nunca. Nós não somos nada. O único Senhor das vidas e do tempo chama-se Deus. E onde estivermos, aí sim, cabe a nós, como o Marco acabou de muito bem colocar, cabe a nós sermos o exemplo, do lado correto, e não permitir que a ocasião apresente o ladrão que possa existir em nós. Não, temos que sufocar. Se esse ladrão quiser se manifestar, nós temos que sufocar em nós. Não é fácil, é difícil, mas eu vejo que é por aí. E com relação à questão da simpatia, que você também mencionou, né, que ele recebeu de Lísipo, ou Lísipo, né, não sei, Abigail também recebeu do Justino lá no capítulo 2, quando estava levando ela para fora, que o Licínio, tira essa mulher daqui que está cantando aí e tal, não quero ouvir mais. E ele diz para ela, né, vai embora, eu também tenho filha e tal, fuja dessa cidade, saia de Corinto, né? Quer dizer, como você bem falou, se nós andarmos, ou procurarmos, tentarmos, nos esforçarmos a andar no caminho de Jesus, o amparo nunca nos faltará, nunca, isso é certeza. Então é isso que eu tinha anotado aqui, né, para comentar, tá? É isso, gente, obrigado. Marcelão. Opa, pois não, Marcos. Só mais uma observação também, aproveitando o que o José falou, o Fernando falou, sobre os escritos de Levi, né, nessa passagem, nesse capítulo, que é o de Mateus. Imagina, Gesiel tinha Isaías, né, que é um livro muito bonito também. Ele tinha esse livro de Isaías na mente completamente, só que ele pega o de Mateus, o de Mateus, né, desculpe, e no de Mateus está o Sermão do Monte.
E tem a passagem que ele lê o Sermão do Monte e ele fala, nossa, é isso, né? Tá bom? Acabou, né? O Sermão do Monte, para um espírito de alta hierarquia como ele, é macuco no embornar, né? É tudo que ele gostaria, né? E aí, Fabinho, o que você separou para nós aí, querido? Tá sem som. Fabinho, o som, querido. Você precisa começar de novo. Desculpa. Vocês ainda estão atrasados na transmissão de pensamento, né? Então eu vou falar no microfone. Então. É o seguinte. Eu separei o seguinte. Vejam se é coincidência. Mateus capítulo 13. Vou ler a parábola do tesouro. Tá? Fala assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha, o torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então, ó, vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra, o torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo, onde está escondido o tesouro. Onde está o tesouro. O que será que isso tem a ver com esse capítulo, né, que nós acabamos de ler do Paulo de Tarso? Vocês vão entender agora. Quando o Gesiel estava conversando ainda com Abigail, lá no capítulo anterior, tem um momento que ele fala para ela assim, e olha, e quem sabe, né, o Messias já voltou e a gente não sabe. Ele fala isso para Abigail lá. E eu fico pensando, né, por que será que o Emmanuel fez essa menção aqui disso? Aí depois, mais para frente agora nesse capítulo, ele fala assim, olha... quando Pedro pergunta para ele assim, mas você gosta tanto do Isaías assim? Aí ele fala assim, não, eu estudo todo o Antigo Testamento. Mas, aí ele fala assim, eu estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências. Aí ele fala assim, a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas, de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Então, quando ele falou aquilo para Abigail, e quando ele revela aqui que ele tem meditado sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, toda a infância dele, o que ele está fazendo? Ele está procurando o tesouro, não está? Ele sabe no inconsciente dele, ele sabe a que ele veio. E ele sabe que ele está procurando um tesouro. Né? Tanto é que ele adora ler Isaías. E ele fica decifrando, como fala isso? Decifrando não, recitando Isaías enquanto está em delírio, né? Com a febre. Aí, o mais legal é isso aqui, ó. Então, Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Então Pedro tinha acabado de falar que o Messias tinha vindo já. E falou por cima já para ele algumas coisas do Messias. E agora eu vou te buscar os textos novos do Levi. Em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou, assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa,
seguido pela atenção de Pedro intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu. O que está escrito agora aqui? Encontrei o tesouro da vida. Encontrei o tesouro da vida. Agora eu vou ler isso aqui de novo. Dá uma olhada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. E o que o Gesiel fez agora que ele encontrou o tesouro da vida dele? Ele fala assim, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrima, leu o Sermão das Montanhas, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro, e em seguida ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. Então, essa frase aqui, o Marcelo e amigos, eu fui realmente às lágrimas quando eu a li hoje. Quando ele fala assim, encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois presinto a chave dos enigmas humanos. E nós? Esse tesouro está passeando na nossa frente o tempo todo, né? Mas aqui o Gesiel, ele vive uma aventura, uma felicidade, ele encontrou o sentido da vida dele. E o nosso sentido da vida ainda não é esse tesouro, né? Mas aqui ele encontra o tesouro da vida dele, o sentido da vida dele, e ele pauta a vida dele em cima disso. Ou seja, ele vende tudo que ele tem, como diz lá na parábola de Jesus, e compra aquele campo. Ou seja, a minha vida é isso. E ele já estava buscando o tesouro, como nós vimos, né? Mencionado agora há pouco. Então esse é um pequeno ponto que eu queria comentar. Pequeno ponto. O outro ponto que eu queria comentar é o seguinte. Que ele fala que Pedro é o verdadeiro pai dele. E que Pedro fala que ele é o novo filho dele. E numa hora o Emmanuel fala assim, que ele com o seu pai espiritual. É Estevão com Pedro, né? Seu pai espiritual. Então nós estamos falando aqui, não é de qualquer família não. Né? Não é de qualquer família que nós estamos falando. Imagina uma família que o pai é Pedro, o filho é Estevão, né? Entre aspas, né? Usando a simbologia humana, né? De pai e filho. Mas aqui nós estamos falando de almas arquimilenares, de espíritos maduros e angélicos já, onde o relacionamento transcende, né, o relacionamento da família humana já. E esses nomes são usados somente para a nossa sensibilização e para o nosso entendimento. Mas nós estamos falando de almas da esfera do Cristo convidadas a trabalhar com Ele, por Ele, para Ele, né? E estamos estudando a história deles e a capacidade de absorção do sofrimento, absorção da dor, como heroicamente Estevão fala assim, foi eu que pus fogo lá, não foi ele, foi eu que pus fogo, chamo para mim a dor, eu quero eu sofrer essa dor e eu vou suportá-la. Enquanto eles tomavam as chibatadas, o pai urrava, gemia, ele absorvia, né, aquela dor. Era essa estatura de espírito aí, esse colosso, esse gigante, absorvendo o sofrimento e devolvendo o amor.
em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Então, esse era o segundo ponto que eu queria trazer, que me chamou muito a atenção. Dele, dentro dessa família, né, de espíritos de alta estirpe, cooperando, né, cooperando com o Cristo da Terra, e aos quais nós estamos tendo a honra de acompanhar nesse estudo humilde aqui desse programa de rádio. É maravilhoso, é um tesouro. E do fundo do meu coração, eu quero muito comprar esse terreno. Quero muito comprar esse terreno. Mas ainda sou muito ludibriado, muito iludido pela grama do vizinho, pela macieira que está ali do outro lado, pela bicicleta, pelo cavalo, né? Mas peço a Deus muita força e muita paciência dos meus protetores e dos meus tutores espirituais, né? Que me ajudem a cumprir o que eu planejei, né? Só queria compartilhar isso com todo mundo. É isso. Pois não, Bruno, gostaria de ouvi-lo. Acho que você separou mais alguma coisinha aí para nós. Assim, realmente o capítulo ele é muito marcante, né? Porque o Gesiel, ele não tinha vivido nada, né, daquilo que os discípulos tinham vivido e presenciado na presença de Jesus, né? Mas como vocês colocaram aí, relembraram, né, a colocação do Emmanuel ela é muito feliz nesse sentido, né, dizendo que diante das anotações do Levi, né, de Mateus, ele não leu, né, ele foi assim uma coisa voraz, né, ele devorou, né. Isso assim também traz um exemplo muito importante para a gente, né, que realmente toda a consciência ela já se encontra dentro de nós, né? A consciência do dever, da responsabilidade, da evolução, ele já está intrinsecamente dentro do nosso íntimo, né? Na nossa consciência, no nosso coração, nos nossos sentimentos. É apenas e tão somente pelo fato de nós estarmos atrelados, o nosso espírito estar atrelados à carne nesse momento, que causa uma certa confusão mental e que muitas vezes a gente acaba se perdendo no caminho, né? Mas o importante é salientar que diante daquilo que Jesus deixou, dos seus exemplos, né, diante do Sermão do Monte, né, que ele leu, que ele devorou e que ele já logo percebeu a profundidade daquele ensino, né, ou seja, se referindo ao ensino como, olha, descobrir realmente o sentido de toda a vida, né, a explicação de toda a vida, né? E assim, quando nós estamos próximos das almas que nos são caras e que estão ligadas a nós por longas e longas reencarnações, também como a gente se identifica, né? Como Pedro já se identificou com ele e como ele também já se identificou com Pedro a ponto de, em breves diálogos, né, dizer, não, a partir de agora você vai ser meu filho, né? Então, logicamente que essas relações, elas não começam em uma existência, né? Elas são duradouras. E é muito importante que a gente peça para o nosso mentor, que a gente, nas nossas orações, peça, né, para Jesus e para os seus benfeitores espirituais, que nos coloquem perto dessas pessoas, né? Que nós, ao estarmos próximos dessas pessoas, que sintamos essa felicidade no coração do reencontro do verdadeiro amigo, né? Daquele que
realmente faz parte da nossa família, que muitas vezes não são os laços consanguíneos, né? Sim os laços da verdadeira vida, que nos torna todos irmãos perante Deus, o Criador. Então, esse ponto para mim foi muito bonito na Casa do Caminho, né? A relação que a Casa do Caminho e os discípulos tinham com aquilo que acontece hoje aqui no Brasil, com a Casa do Caminho do Divaldo Franco, né? Com tudo aquilo que ele fez, com todos os espíritos que ele aceitou como seus filhos, né? E todo o bem que ele proporcionou para essas pessoas, né? Realmente. Só que lá é uma casa maior, né, Bruno? Lá é mansão, né? E isso, sabe, é uma coisa que marca muito, né? A gente consegue ver que, embora eles sejam poucos ainda, né, mas que é um movimento crescente, que está em marcha, que está, como Jesus disse, bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que buscam o caminho, bem-aventurados aqueles que são corajosos de enfrentar suas dificuldades, bem-aventurados aqueles que enxergam que têm dificuldades, né? Porque todos nós temos, e que continuam, né? Continuam buscando a compreensão cada vez maior desses ensinamentos aí que são fantásticos, né? E finalizando, né, a integração rápida do Gesiel na Casa do Caminho, né? Como ele se integrou rapidamente ao trabalho, à evangelização, à fraternidade e à caridade para com os doentes e necessitados, né? Isso também toca muita gente aí nessa parte, nesse capítulo aí. Marcelo, eu vou pegar o gancho aqui do Bruno, e nessa parte que ele fala, quando ele começa a pregar, ele não vai no morno, porque aquilo para ele era verdade, e não tem meia verdade. Então ele ficou rapidamente conhecido e admirado, porque ele falava de Jesus como Jesus era, sem receio daquilo que ia acontecer com ele. Então eu achei isso muito bonito, né? Porque muitas vezes a gente principalmente falam que mulher é assim, né? Mas tem muito homem também assim. A gente dá aquelas voltas para falar uma coisa com receio, se por acaso alguém for ficar ofendido. E ele falando aquilo que precisava ser dito com amor, mas a verdade, mesmo sabendo o que poderia acontecer com ele, ele falava aquilo que era a verdade, o tesouro que ele tinha encontrado. Então, eu achei muito bonito isso, né? Ele não foi no 8, ele já foi no 80 e já passou do 80, né? Eu achei que isso aí realmente não tem como a gente ser mais ou menos, né? Ou é ou não é, né? Bem lembrado, né, Adriana? Eu não quero morno. Ou é quente ou é frio. Seja vosso falar sim, sim, não, não. Exato. Muito bom. E outra coisa que eu acho que vale a pena é que, veja você, né, o comportamento que ele tinha desde quando ele entrou lá nas galeras fez com que ele angariasse simpatia, né? Ou seja, ele granjeasse amigos, né? Todos nos recordamos daquela parábola do mordomo infiel, e essa parábola do mordomo infiel, o mestre termina dessa maneira, né? Granjeai amigos, para que esses amigos intercedam por vós amanhã, quando vos terminar quando você não tiver mais oportunidade, né, de uma situação melhor, né? Eu estou falando com as minhas palavras, né? Lógico, né? E com esse comportamento, ele angariou a simpatia do Lísipo, aí depois angariou a simpatia lá do próprio Irineu de Crotona, aquele mesmo que o assaltou, o Efraim, que o levou até Simão, até a Casa do Caminho,
E lógico que ele só foi angariando simpatias porque ele era assim, né? Então, quer dizer, vale a pena, né, a gente estar atento a isso, porque angariando simpatias, nós vamos ter muitas pessoas para intercederem por nós, seja aqui ou seja lá no plano espiritual, né? Folharini, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. Oi, Marcelo. Eu acho que já foi muito bem colocado por todos aí. Eu acho que fica bem nítido que Gesiel, agora já batizado como Estevão, era um espírito missionário. Ele trazia uma bagagem, como já colocado por vocês, e até como família, membro da família do Pedro e do pessoal do caminho, de vivências anteriores muito já fortalecidas em conceitos cristãos. Ele só teve assim aquela ligação aqui, a hora que ele toca nos escritos de Levi, né? A hora que ele pega os escritos de Levi, você vê que de uma vez agora também, ele já leu, já comentou. Lógico que ele ficou depois estudando, ficou um mês estudando mais aprofundadamente, mas nota que ele já tem isso nele, já é da alma dele, essa bagagem que ele trouxe. Lógico, como o Bruno falou, ele poderia ter escorregado, ele poderia ter tomado outras atitudes, mas a firmeza de caráter, e aí eu friso mais uma vez, pode até parecer assim cansativo, mas o início do capítulo 3 fala de novo que ele... Deixa eu pegar aqui. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Ou seja, ele foi aquele que já trouxe toda a bagagem, mas teve um lar. Teve uma família, como comentado hoje no Evangelho. Teve um pai e uma mãe. Principalmente a mãe, como é bem lembrado, desde o capítulo 1, que o sustentaram nos conceitos divinos, que eles tinham, obviamente, do Velho Testamento. E agora, a hora que ele pega isso, esse escrito novo, ele fica... Nossa, aí é aquele negócio, a explosão da verdade que surgiu na alma dele. Não tem como controlar isso. A pessoa, então, ela ultrapassa os conceitos que há no mundo, que são conceitos nossos, como o Fábio falou ainda, né? Ele quer comprar esse tesouro, né? Mas às vezes ele olha para a grama do vizinho ainda, né? Nossa, está mais verdinha do que a minha. É isso. Ele não. Quem já traz em si, pelas vivências passadas, já explode na hora que ouve uma frase, uma palavra bendita, bem colocada. E Estevão é isso. Não é à toa que ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Ele é o primeiro mártir do cristianismo, né? Então eu vejo assim, o Estevão ele foi realmente, ele continua sendo, né? Uma luz. E que prazer deveria ser conviver com uma pessoa dessa. Você vê que o Lisipo, nós comentamos que era o feitor do navio, né? Teceu comentários favoráveis a ele. Poxa, você tirar isso de um feitor que está acostumado a só cobrar, bater, provocar judiações nas pessoas porque são ruins, são revoltados, e se não for a ferro e fogo, a pessoa não aprende ou não se controla, né? O ímpeto deles. Então olha só que alma, que maravilha. E ele tinha que ser presenteado. Ele não podia deixar de ser presenteado com os escritos de Levi que Pedro passou a mão dele. E aí foi uma maravilha, né? Tanto que o próprio capítulo relata que Pedro se emociona de vê-lo executando as tarefas na casa do caminho, né? Com as mães, com as crianças, né? Com o conhecimento que ele punha nisso, né? Nos ensinos que
expunha para as pessoas, o jeito que ele tratava as pessoas, né? Então, não tem por onde escapar. Era uma luz que veio ao mundo e se manteve luz, não se apagou. É isso. Não à toa, né? Mais tarde a gente vai encontrar Jesus dizendo para Paulo, né, em uma das aparições que antecediam os escritos, né, das cartas, que ele diz assim: agora Estevão estará mais perto de si e o inspirará nas cartas que você vai escrever para as igrejas, porque ficou inviável ele ficar indo de igreja em igreja apagando os incêndios, né? E aí então Jesus diz para ele: use os poderes do Espírito. Ou seja, os ensinos contidos nas cartas de Paulo vêm das esferas do Cristo, né? Por isso que são ensinos belíssimos, né? De reflexão muito profunda, né? Bem, pessoal, nós estamos completando aqui a mais essa hora, né, de estudo. Lógico que esse capítulo a gente tem que desdobrar ainda, e se alguém quiser fazer mais um comentário aí para nossa despedida, fique à vontade. Pois não, Bruno, fica à vontade. Eu queria fazer mais só um comentário curtinho e já aproveitar para fazer as despedidas, né? Fica à vontade. E tem muitos sites hoje em dia, muita informação na internet que propõem a nos dar o segredo para o sucesso, né? Então esse daí eu não vou dar não, né? Porque esse daí já tem informação que sobra aí na internet e nos meios de comunicação. Mas se a gente pudesse sintetizar a personalidade do Gesiel, que agora se transformou em Estevão, né? E descobrir qual é o sucesso para a felicidade espiritual, a gente podia chegar a uma rápida conclusão aqui, né? Que ele era uma pessoa que tinha uma confiança inabalável em Deus. A gente falou isso no primeiro capítulo. Era uma pessoa que, além de gostar, ele se dedicava profundamente a fazer com carinho e com amor qualquer trabalho que fosse proposto a ele, né? A gente pode chamar essa dedicação de dedicação à vida. O que a vida te propõe? Então, aquilo que a vida te propõe, receba e faça com carinho. Transforme aquilo que a vida te dá em amor, em carinho, em fraternidade, que foi o que ele fazia, né? E, finalmente, quando você fala aquilo que você acredita, que era o que ele fazia, realmente as pessoas entendem aquilo que você está falando. Porque você não está falando da boca para fora, mas você está falando com os seus sentimentos, porque você realmente acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está passando à frente. Então, se a gente pudesse sintetizar a personalidade dele, esse seria o segredo para o sucesso espiritual que todos nós precisamos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que nós tivemos nessas reflexões, nesse trabalho belíssimo aí do Evangelho e do livro Paulo e Estevão. Gostaria de desejar uma semana com muita paz, com muita harmonia, fraternidade a todos, e que, se Deus quiser, e Ele vai querer, na semana que vem nós nos encontremos aqui novamente para mais um episódio desses momentos espirituais. Muito obrigado. Pois não, Dri? Pessoal, boa tarde a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem. Sempre muito bom estar com vocês. Ô Bruno, e dentro disso que você está falando, tem uma passagem lá que diz assim: tudo o que fizeres, numa das cartas de Paulo, tudo o que fizeres, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Perfeito. Entendeu? Que é mais ou menos isso que você falou, né? Tem o estudo que é os tudo de Paulo de Tarso. Então tudo posso naquele que me fortalece, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, e assim por diante, né?
Uhum. E um dos tudo é esse aí. Perfeito. Marcos, gostaria da sua despedida. Fica à vontade, querido. Bom, amigos, é um prazer estar sempre aí em presença de vocês. É muito bom comer desses frutos, né? Como diz o Fábio, ele já sempre fala a gente beber desta água, né, Fábio? Beber dessa água, desses ensinamentos, do que a gente conversa, a gente aprende muito. E só lembrando o que o Bruno falou, né? A gente fazer como Estevão, né? O que estivermos fazendo nessa vida, fazer com fé, com confiança, nos desígnios de Deus. Porque imagina, o cara estava condenado a galés, né? As galeras, né? Desculpe, ao remo. E mesmo assim, dizendo, calme, faremos com amor, ou sempre pensando em Deus naquele momento, que tudo que Deus colocou é para o bem, enfim, para nos engrandecer. Então, muito bem citado, Bruno. Parabéns pelas observações. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que possamos estar juntos novamente na semana que vem. Uma boa semana, um bom domingo aí para todos. Fiquem com Deus. As duas expressões são corretas, viu, Marcos? Tanto galés quanto galeras. Tá tudo correto. Perfeito, obrigado. Pois não, Folharini? Apenas agradecer mais essa oportunidade que me foi dada de estar com vocês aí e com os ouvintes, obviamente, discutindo e aprendendo, como sempre, né? O aprendizado é infinito e que esse aprendizado possa fortalecer cada um de nós no caminhar nosso aqui na Terra, para quem sabe, quando retornarmos, estarmos em condições um pouco melhores do que aqui quando chegamos. Obrigado. Fábio Burrs, fique à vontade. Se você tiver mais algum pontinho para reflexão, fique à vontade. Não, eu estava aqui conversando com o meu espírito protetor e falei assim, tomara que o Marcelo me deixe para o final, porque eu quero ler os 2 últimos parágrafos do capítulo para fechar com isso. Acho que deu certo, né? Falta mais alguém? Não, né? Então, posso ler os 2 últimos parágrafos? Que eu acho que cabe muito aqui. Então vamos lá. Ó. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo. Vamos pensar. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos, não. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretextos de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Há uma temporada na forja sublime do sofrimento. Sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado. Poucos meses? Seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto
ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças. Cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho se lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Olha, tem que segurar para não travar a garganta quando vê um negócio desse, né? Muito bonito. Então é isso, sem palavras. Júbilo infinito. Muito bem, amigos. Então, da nossa parte, fico muito feliz aí com essas reflexões e que todos tenhamos uma semana produtiva e extensiva aos estimados ouvintes que nos ouvem e nos ouvirão. Um grande abraço. Até mais.